Senhora Presidente, senhoras e senhores aqui presentes. Senador, eu só vou pedir licença a Vossa Excelência para saudar o pessoal que já está saindo, assistiu um pedaço da manifestação do senador Jorge Viana, agora é o senador José Medeiros, que é do PPS do estado do Mato Grosso. Então, a todos que estão hoje aqui na galeria, sejam bem-vindos à visita ao Senado. Desculpa, senador José Medeiros, continua com a palavra. Não, sejam bem-vindos e muito obrigado pela visita. Mas, senhora Presidente, recentemente tivemos uma comitiva de 8 senadores ali na Venezuela e não vou repetir os fatos que ali aconteceram, que já foi sobejamente tratado aqui na casa e também pela imprensa, mas algumas pessoas até criticaram que os senadores brasileiros foram ali tratar na Venezuela. E hoje, lendo o site do Globo, fiquei sabendo que o Parlamento Europeu também aprovou uma comitiva que também, preocupados com a democracia ali na Venezuela e com a prisão de opositores, para ali irão para verificar e fazer uma visita aos presos, preocupados com essa questão de presos políticos. E a nós muito mais cabia a obrigação de ali nos dirigir, porque a Venezuela é um país irmão, um país co-irmão, um país que tem relações conosco, um país que faz parte do Mercosul, um país para onde são enviados muitos recursos daqui do Brasil, recursos a partir do BNDES, recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, inclusive como descemos lá no aeroporto, senadora Ana Amélia. A primeira placa que nós vimos lá foi de uma empresa brasileira, da Norberto Odebrecht. Enfim, e muitas pessoas nos preocuparam, mas o que vocês vão fazer ali? Olha, estamos ali para verificar se o nosso dinheiro está sendo enviado, se o dinheiro dos brasileiros está sendo enviado para manter um regime de exceção. Isso é importante, isso também é papel do Senado. Mas queria fazer esse registro aqui de que o Parlamento Europeu também, para ali, está mandando uma comissão preocupado com isso. E sempre foi assim na história da humanidade, os povos não vivem estanque, nenhum país é estanque em si mesmo, aqui nesse mundo, principalmente agora nessa época, onde está tão globalizado, onde as informações chegam na velocidade da luz. Mas hoje vou discutir aqui, senadora Ana Amélia, um assunto que afeta a todos os estados. Nós estamos discutindo na Comissão de Constituição e Justiça da Casa o PLC número 24, de autoria do deputado Laércio de Oliveira, e com minha relatoria esse projeto. E ele, se aprovado, trará uma importante solução para o problema do excesso de veículos apreendidos pela fiscalização de trânsito. Eles acabam superlotando os depósitos de Detrans, de polícias militares, polícias rodoviárias, guardas de trânsito. E é de conhecimento de todos que, devido aos passivos elevados, grande parte dos veículos apreendidos não é resgatados pelos seus proprietários. São aqueles veículos que, às vezes, em termos de multas, em termos de taxas a pagar aos órgãos de trânsito, acabam não compensando que os seus proprietários façam resgate e eles ali abandonam esses veículos. A legislação em vigor somente tem permitido a realização de leilões após 90 dias da data de sua apreensão, fato agravado pela morosidade dos procedimentos burocráticos. Há uma falta total de estímulo para que os órgãos de trânsito realizem os leilões, uma vez que dificilmente serão ressarcidos pelas despesas que incorrerão com a sua realização. Em outras palavras, é necessário determinar claramente que o pagamento das despesas com o leilão dos veículos tem precedência sobre as demais destinações. Outro aspecto que contribui para a baixa efetividade dos leilões é a vinculação de débitos ao veículo alienado administrativamente. Não existe, senhora Presidente, norma legal expressa dispondo sobre a desvinculação dos passivos incidentes sobre o veículo. Esse fato cria um cenário irreal e não razoável, pois acaba onerando o comprador em caso de eventual dívida remanescente.
Considerando ser comum que os débitos de multa e de impostos incidentes sobre o veículo superem o valor obtido em leilão, a consequência natural é a inexistência de compradores. Por fim, após longo período, um veículo que poderia ser aproveitado acaba sendo vendido como sucata. Insistir nessa cobrança significa inviabilizar a venda do veículo. No meu estado, eu vi um caso no Detran que tinha uma Pampa, até em bom estado, mas que só de multas e passivos de ordem administrativa tinha R$37 mil. Eu não ia achar comprador nenhum que pagasse o valor do leilão e ainda mais essas multas. Então, como resultado dessa legislação equivocada e pouco associada à realidade, testemunhamos crescentes gastos do Estado na manutenção de espaço para a guarda desses veículos e sucatas. São recursos que poderiam ser destinados para as outras importantes finalidades, como a educação no trânsito e a prevenção de acidentes. Então, é comum a gente ver nos Detrans pátios com até 10 mil metros quadrados lotados de motocicletas, lotados de veículos ali apodrecendo a céu aberto. Desnecessário dizer, senhora presidente, que a superlotação dos pátios ocasiona problemas de diversas ordens, que vão desde a depreciação dos veículos até o comprometimento da segurança pública e do meio ambiente. Rotineiramente são noticiados casos de vazamento de óleo e resíduo dos veículos, com consequente contaminação do solo e do lençol freático. Mesmo em termos de saúde pública, o excesso de veículos é preocupante. Há casos de proliferação de roedores, insetos, muitos deles vetores de doenças, como é o caso do Aedes aegypti, mosquito transmissor do vírus da dengue e da febre chikungunya, normalmente encontrado nesses locais em função do acúmulo de água parada. E agora também temos a Zika, né? Apareceu mais essa doença aí. Além disso, é comum testemunharmos diversos outros incidentes, como os incêndios que atingem os depósitos de veículos, sobretudo em pátios e delegacias. E agravando esse cenário, quanto maior o tempo para o início do procedimento para alienação, maiores são os riscos de deterioração, seja em razão do tempo, seja pelas inadequadas condições de sua guarda. Como resultado, verificamos a redução dos valores a serem apurados em leilão, prejudicando de uma só vez o poder público em razão das multas, tributos e encargos legais que seriam pagos com esses valores, e o próprio proprietário, já que quanto maior a demora, maiores são os custos pelo serviço do depósito. A situação é tão preocupante, senhora presidente, que se nada for feito por falta de espaço, o recolhimento de novos veículos irregulares e em situação de risco ficará impossibilitado, o que colocará em perigo a própria segurança do trânsito. Para se ter uma ideia, senhoras e senhores senadores, somente em Mato Grosso havia até o mês de abril mais de 19 mil veículos recolhidos há mais de 2 anos. E olha que a frota de Mato Grosso, se comparada a São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul e tantos outros estados, é ínfima, é pequena. Vale ressaltar que meu estado foi, em 2014, somente a 11ª unidade da federação em número de emplacamentos. Isso representa uma soma de aproximadamente 4 mil toneladas de material ferroso. Veículos que há tanto tempo ocupam espaço dos órgãos de trânsito, representam gastos no presente e diminuição da arrecadação futura, quando seus leilões são realizados. Senhoras e senhores senadores, considerando todos esses problemas, o PLC número 24 traz importantes e fundamentais avanços, dos quais destaco a redução de 90 para 60 dias do prazo em que os veículos não reclamados sejam avaliados e levados a leilão, imprimindo maior celeridade ao processo. Além disso, o novo texto classifica os veículos a serem leiloados como conservado ou sucata, impedindo a volta à circulação dos classificados como sucata. Porque aqui eu faço uma ressalva. É comum o sujeito comprar aquele chassi de sucata e esse chassi acabar servindo de instrumento para o crime organizado, que furtam veículos ou roubam veículos e montam veículo novo sobre aquele chassi que outrora era sucata. Também dispõe sobre o tempo máximo de 6 meses de cobrança com estado em depósito e, como forma de incentivar o arremate, desvincula os débitos do veículo.
sem prejuízo da cobrança contra o proprietário anterior. Outro importante aspecto é a solução do problema da viabilidade da realização de leilões, priorizando o meio eletrônico e estabelecendo uma ordem para o recebimento dos recursos arrecadados pelo leilão, como precedência para as despesas do custeio do evento. Por todo exposto, senhora presidente, peço o apoio dos nobres colegas para aprovação do PLC número 24. A meu ver, o projeto apresenta importantes e louváveis avanços à superlotação dos pátios dos órgãos de trânsito, seja reduzindo os custos e o número de veículos guardados nesse espaço. Parece ser um projeto paroquiano, parece ser um projeto simples, um projeto local, que, em princípio, parecia não ser um assunto de interesse nacional. Mas, repito, todos os municípios do Brasil, todos os estados brasileiros sofrem com esse problema. Se você passar nas rodovias, você vai ver que está lotado os pátios da Polícia Rodoviária Federal, os pátios dos DETRANS, os pátios das guardas municipais e os postos de PMs, hoje lotados de carro. E isso só traz o que já falamos aqui, prejuízos e doenças. Enfim, temos esse desafio de resolvermos um problema que aparentemente é pequeno, mas que, ao desburocratizarmos com esse projeto, com certeza nós vamos resolver um problema que acomete todos os municípios brasileiros. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento o senador José Medeiros pelo pronunciamento, especialmente pela informação relacionada à visita dos parlamentares europeus à Venezuela.